Bem, pessoal, boa noite. Nós não podemos deixar passar essa semana que está realmente uma coisa completamente fora do normal. Parece que a Gaiola das Loucas em Brasília realmente perdeu o controle e a gente não pode deixar de passar em branco e sem comentar o que está acontecendo, principalmente na tentativa dessa reforma política muito esquisita e também em função dos dados econômicos, do déficit atualizado de forma pelo governo federal nos últimos dias. Bom, a reforma política parece que está sendo feita realmente para atender única e exclusivamente o interesse daqueles políticos que já estão lá. Eles estão totalmente perdidos, cada dia sai uma notícia diferente. Então, ao meu entender, eles estão empurrando para a sociedade várias ideias e aquilo que pegar, pegou, o que colar, colou. Quanto mais próximos do interesse deles, melhor. Então, eles não estão preocupados em uma reforma política, eles estão tentando mudar o cenário eleitoral de forma a atender o interesse de reeleição daqueles políticos que já estão lá, principalmente os que estão investigados. Então as propostas são diversas, elas mudam a todos os instantes. Hoje, por exemplo, surgiu uma ideia de se fazer doação oculta, ou seja, a pessoa doa, a empresa doa e caso ela não tenha interesse de ser conhecida, ela fica oculta do ponto de vista público, né? É muito estranho porque ano passado, nas eleições passadas, eles proibiram doações legais de empresas privadas e agora eles vêm com essa história de doação oculta, ou seja, é algo completamente contraditório. Dentro da reforma política ainda está sob ideia e muito possivelmente será aprovada a questão do fundo eleitoral, a não ser que a população corra atrás e pressione muito fortemente, o fundo eleitoral deve ser aprovado, e o tal distritão que está também ainda em votação para ser aprovado nos dois plenários, tanto na Câmara quanto no Senado, mas está muito forte dentro da comissão da reforma política. Bom, muito estranho o distritão, parece que já há um consenso entre eles, vão tentar esclarecer o que é o distritão, o voto distrital e o voto distrital misto. O distrital puro é o mais simples de ser explicado. Digamos, vamos pegar o estado de Minas Gerais. Minas Gerais tem um certo número de deputados e senadores no Congresso Nacional. Você pega o estado de Minas Gerais como um todo e divide o estado em micro-regiões. Ou seja, os candidatos serão votados dentro dessas micro-regiões. Obviamente isso torna a campanha muito mais barata porque a área a ser coberta pelo candidato é muito menor. Ótimo, no distrital puro ganha aquele candidato mais votado em cada uma dessas micro-regiões. Sendo assim, fica ainda uma parte a ser corrigida, que é a questão do voto ideológico. E aí entra o voto distrital misto, ou seja, no distrital misto você não é obrigado, caso queira, a votar em um candidato específico. Você pode votar em um partido de forma ideológica, ou seja, você vota no partido, como a gente hoje já vota na legenda, e aquele voto ele é computado dentro de todos os votos válidos e chega-se no eleito daquela micro-região. Então pode ser que o mais votado não seja eleito, considerando o voto ideológico. Pois bem, aí vem o distritão. O distritão, ele não usa esse fatiamento do estado em micro-regiões. Você torna o estado uma única região única. Obviamente isso vai favorecer aquele candidato que tem mais dinheiro, ele ganhar a eleição, porque a eleição ficará mais cara, terá de cobrir o estado como um todo, e favorecerá também o candidato mais famoso, mais conhecido. Ou seja, com o distritão é muito improvável que ocorra a renovação do Congresso Nacional que a gente tanto deseja e que a campanha seja mais barata, ou seja, tudo que a gente não deseja também em termos de gastos públicos ou privados ou contenção de despesas de uma forma geral. Bom, então o distritão parece ser o pior caso possível em termos de sistema eleitoral de forma a favorecer a renovação do Congresso Nacional e é exatamente aquilo que nós, postulantes a candidatos pelo Novo,
não desejamos e, obviamente, também é exatamente aquilo que o Novo, enquanto partido político, também não deseja que ocorra. Então, somos totalmente contrários ao distritão. Por nós, o distrital misto ou distrital puro já poderia ser adotado imediatamente em 2018. Bom, do lado econômico, nós estamos vendo o governo aí reajustando o déficit, o prejuízo no ano em termos fiscal do Brasil, em termos do governo federal, estadual e municipal, de uma forma como um todo, porque ocorre sempre os repasses a nível estadual e municipal, e o prejuízo, nesse caso, é o déficit do governo federal. Então, reajustou-se o déficit para 159 bilhões de reais, ou seja, todo aquele aumento de impostos sobre combustíveis que aconteceu há cerca de um mês atrás não valeu de nada. Bastava simplesmente o governo reajustar o déficit fiscal e não fazer aquele aumento de imposto que fez lá atrás, que aumentou na arrecadação cerca de 10 bilhões de reais, uma tremenda de uma incoerência. Tentando ajustar esse exemplo do déficit de 159 bilhões de reais sobre a população brasileira, que é de cerca de 200 milhões de habitantes, fazendo uma continha básica aí, é como se cada brasileiro estivesse dando um prejuízo de R$1.000. Vamos ajustar as contas e fazer um exemplo apenas para reflexão. Você concorda com isso? Você realmente deu um prejuízo à sociedade de cerca de R$1.000 em um ano? Eu não concordo. Eu fiz todos os ajustes possíveis nos meus gastos, cortamos tudo aquilo que era possível. A nossa família que teve de fazer alguns ajustes em termos de contenção de despesas. Nas empresas todas por onde eu passo, eu vi essas empresas cortando despesas, fazendo contenção de investimentos. Ou seja, se o déficit continua na casa dos 160 bilhões de reais, a culpa não é nossa, a culpa não é da população, a culpa não é da empresa. Obviamente, o problema do déficit fiscal está lá no Estado, está no inchaço da máquina. Então não adianta o governo querer aumentar a arrecadação, ele tem de conter gastos. É a única forma de resolver esse déficit no longo prazo, inclusive. Então, se você concorda com tudo que nós dissemos nesse momento, ou seja, você é contra o distritão, você é contra a aprovação do fundo eleitoral de 3,6 bilhões de reais, e você não assume a responsabilidade sobre o déficit fiscal do governo, então você está totalmente alinhado com o Novo. A verdade é que o Novo é contra o fundo eleitoral, é contra o fundo partidário, ele é contra o distritão e acha que o governo só poderá resolver o déficit fiscal a partir do momento que conter suas despesas, ou seja, a medida só será ajustada quando for feita a redução do tamanho da máquina estatal. Essas são as principais propostas do Novo nesse momento. Se você concorda com elas, não tenha dúvida, você está alinhado com o Novo. Então fica aí um convite, aproxime-se do Novo, participe dos eventos, filie-se, apoie os pré-candidatos, os postulantes a pré-candidatos nesse momento que já são conhecidos, ok? A nossa luta tem de ser diária, o Congresso Nacional está sob pressão. Tudo que nós temos feito até esse momento tem dado grande resultado. Telefone para um deputado em Brasília, cobre dele um posicionamento contrário ao que está sendo proposto na reforma política desse momento. Não podemos fraquejar. Se você deseja não ser mais enganado a partir da próxima legislatura em 2018, então nós temos de fazer o nosso papel nesse momento. Temos de cobrar, temos de ir para cima deles, não podemos deixar barato. Ok? Um abraço.